Pessoal, estou gravando a aula a partir de agora e peço para que me mandem os nomes de vocês no bate-papo. A Fanny e Eu mandei. o Aníbal, me mandem de novo, por favor, porque eu não estava gravando ainda e aí o nome de vocês não fica salvo, tá bom? Então, a Fanny e o Aníbal, mandem de novo o nome para mim, ok? Isso, obrigada. Vai me mandando o nome de vocês, por gentileza, tá? Já estou recebendo bastante. Aníbal, não esqueça de me mandar novamente, tá? Isso, pessoal, vai me mandando os nomes. Eu acho que... Será que mais alguém vai precisar entrar na nossa aula? Eu acho que ninguém está com dificuldade de entrar, né? Ninguém se manifestou lá no grupo que está com dificuldade. Isso, vai me mandando o seu nome aí, tá bom? Muito bem. Pessoal, eu estava falando com vocês na nossa última aula sobre o Império Inca, né? Uma civilização que habitou o nosso continente americano antes mesmo da chegada dos portugueses na América, dos espanhóis aqui na América, né? Civilizações essas que eram bem organizadas, bem estruturadas, riquíssimas em cultura, não é mesmo? Então, a gente vai continuar falando dessas civilizações que habitaram a América antes mesmo da chegada dos espanhóis e dos portugueses na América Latina. Tudo bem? Que página? Certo? Deixa eu conferir aqui que página nós estamos. Civilizações que habitaram. Tem alguém aí com a internet meio ruim, tá? Não, Marcos. Eu já fiz isso na outra aula. Tá, ó, eu vou desativar o Só que microfone de não sei vocês. se é o Marcos, tá? Ó, desativei o microfone de vocês. Daqui a pouco eu ligo novamente, tá? Não é para ninguém ativar. Eu estou na página 11. Vamos falar da página 12 em diante na aula de hoje. Tudo bem? Certo? Será que a Jade conseguiu entrar? Porque, pessoal, às vezes a internet da pessoa tá ruim e ela não consegue acessar. Vamos ver se ela vai conseguir. Deixa eu só mandar uma mensagem para ela para ver o que está acontecendo. Bom, e aí, pessoal, eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu já estava usando na aula passada. Tudo bem? E aí, eu peço para que, se vocês tiverem alguma dúvida, anote aí no seu caderno para daqui a pouco me perguntar, tá? Qual é a sua dúvida, beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a tela que eu estava compartilhando com vocês. E aí, o seguinte, turma, anota sua dúvida, tá? Não deixe de anotar, certo? Bom, então eu comecei a falar com vocês na aula passada sobre o Império Inca, não foi isso? Estamos, ó, até a aula passada eu falei até a página 11, agora eu vou continuar a partir da página 12, certo? Quem está me perguntando aí no bate-papo o que é que eu vou apresentar para vocês hoje. Tudo bem? Certo? Então é o seguinte, eu falei da civilização Inca com vocês, né? Que esse povo se desenvolveu também na Cordilheira dos Andes, que tinha uma sociedade muito estratificada, ou seja, cada um, dependendo de onde você nascia, qual grupo você pertencia, você tinha mais ou menos privilégios, que dentro do Império Inca o rei era chamado de Sapa Inca e que os camponeses eram aqueles grupos, né, que compunham a maior parte da população, porém não tinha assim tanto reconhecimento, né? E aí eu comentei que esses camponeses, eles se organizavam, eles viviam em algumas comunidades. Se houver dúvida, também pode mandar no bate-papo, tá? Então, os camponeses, eles viviam em pequenas comunidades. Essas comunidades recebiam o nome de ailos, certo? Então, ao longo de todo o Império Inca, existiam vários ailos. E aí, o Sapa Inca tinha a ajuda de uma pessoa para ajudá-lo a administrar cada um desses ailos,
que era o nome das comunidades, né? Esse chefe que ajudava o Sapa Inca a administrar os ailos era curaca. Então, cada um dos ailos tinha um curaca que ajudava a administrar. Dentro desses ailos, basicamente, eles praticavam agricultura e a pecuária, domesticavam alguns animais. Na agricultura, eles cultivavam batata doce, a batata, milho, amendoim, mandioca e quinoa, né? Os animais que eles criavam estavam principalmente dois deles, a alpaca e a lhama, que eu já mostrei para vocês quais que são esses animais, né? Já mostrei para vocês, por exemplo, quais eram eles, né? Deixa eu ver se tem aqui fotinho deles, né? Aqui a alpaca e a lhama, que eles tiravam, né, a lã e utilizavam a carne para se alimentar, mas também utilizavam esses animais para o transporte, como está aqui, por exemplo, né, esses animais carregados de material aqui, auxiliando na produção de alimentos. Só que também os incas, eles eram muito conhecidos por produzir vários objetos de metal, inclusive de metais preciosos. Quais metais preciosos? Ouro e prata. Por essa habilidade deles produzirem diversas ferramentas e objetos de metais, né? A civilização inca foi apelidada de civilização mestre dos metais, porque eles tinham grandes habilidades em produzir ferramentas e objetos feitos de metal, inclusive de ouro e prata, ok? E aí, eu estava falando sobre a cultura e a religião desse povo inca, a nossa aula acabou. Então, só para a gente passar por cima de algumas características culturais e religiosas desse povo. Bom, os incas, eles não desenvolveram um sistema de escrita, né? Então, como que eles faziam para ver o quanto de animal que foi abatido, o quanto de lã que foi produzido, por exemplo, o quanto de alimento foi colhido, o quanto vai ser preciso plantar e assim por diante, já que eles não tinham sistema de escrita. Eles utilizavam aquele aparelhinho, o quipo. Lembra disso? Do quipo, que era aquele sistema de vários cordões, cada um com uma cor, em que eles iam dando nós e que cada nó representava uma quantidade, né? Então, o quipo era utilizado para eles para conseguirem administrar a produção, a quantidade de impostos a ser paga e assim por diante. Na religião, os incas eles eram considerados politeístas. Então, ao longo de cada ailo dentro de todo o Império Inca, a gente percebe que existiam várias religiões. Tá? Então, vários deuses eram acreditados pela civilização inca. Só que, na maioria dos ailos, das comunidades, eles acreditavam no mesmo Deus também, chamado de Inti, que era o Deus do Sol, que era aquele Deus que mais influenciava a vida da civilização inca. Era ele, por exemplo, que regia se teria uma boa colheita, se teria um bom período para que a planta se desenvolvesse e assim por diante. E por conta de terem vários deuses que eles acreditavam, muitas festividades eram organizadas nos ailos para homenagear aos deuses, para agradar aos deuses que eles acreditavam. E a principal cidade da civilização inca é a cidade de Cusco, aonde várias festividades eram organizadas, inclusive até os dias de hoje, algumas festividades são organizadas, né? Os incas, eles também são muito conhecidos pela arquitetura que eles tinham, né? Então, eu mostrei para vocês, né, a tela pelo Google Maps, não sei se alguém depois fez o mesmo tour que eu fiz com vocês na aula, que eles construíam os edifícios pegando blocos de pedra que iam sendo encaixados uns nos outros. Eles não utilizavam argamassa. O que é argamassa? É o que vai colar um bloco de pedra no outro. Eles não utilizavam isso, né? Então, o que eles faziam? Simplesmente pegavam um bloco de pedra e encaixavam no outro. Um grande exemplo disso é a cidade de Machu Picchu, que está aí a mais de 2.400 metros de altitude, num local de difícil acesso, e construiu essa cidade gigantesca apenas com blocos de pedras encaixados uns nos outros, né? E eles também se situavam, os ailos se situavam próximos a vários rios. Esses rios garantiam que eles conseguissem produzir muitos alimentos, né? Só que eles também
criar um sistema de canais para transportar água para próximo da moradia da população. Então, eles utilizavam a água não só para irrigar, como também para conseguir consumir essa água, tá? Seja para higiene, para o próprio consumo, para beber água, produzir alimento e assim por diante, tá? E aqui mostrei para vocês uma escultura do deus Inti, que era aquele deus Sol, encontrada em ouro, né? Lá em algumas áreas das cidades incas, né? Então, representação desse deus Sol. E até os dias de hoje, se vocês forem à cidade de Cusco, em outubro tem um festival em homenagem ao deus Inti, que é esse deus Sol, que era o deus que a maioria das pessoas que estavam dentro do Império Inca acreditava. Tá? Então, isso daqui eu tirei, por exemplo, de um site oficial lá de Cusco, que tenta atrair a população para fazer turismo, né, na cidade, inclusive nesse período lá em outubro, quando é realizado esse festival homenageando o deus Inti. Tá? Aqui uma foto da cidade de Cusco, uma cidade hoje bastante moderna, não tem nada a ver com as tribos, com os ailos que eu mostrei para vocês aqui, por exemplo, nessa imagenzinha aqui. Hoje essa cidade, né, muito parecida com as cidades que nós temos aqui no Brasil, tá? Coloquei aqui a cidade de Machu Picchu, né? Linda, maravilhosa. Então, todos essas construções não tem nada que liga um bloco de pedra na outra. As pedras simplesmente foram umas encaixadas nas outras, tá? Então, olha como que isso resistiu ao tempo, né? Como o Império Inca era um império muito grande, gigantesco, para conseguir controlar todas as áreas, eles desenvolveram um complexo sistema de estradas, né? Mostrei para vocês que ao longo de todo o Império Inca, muitas estradas foram construídas por eles. Inclusive, eles pegavam essas estradas e calçavam elas com pedras. Essas estradas construídas pelos Incas, chamadas de caminho real. Tudo bem? Alguém me perguntou aqui, ó, aonde eles achavam o ouro para fazer não só a estátua do deus Inti, né, como também objetos de decoração, joias e tudo mais. O ouro, ele pode ser encontrado de duas formas, tá? A primeira forma é você encontrar pepitas de ouro, ou seja, pedras de ouro às margens de rios, tá? Junto com várias pedrinhas. A outra forma é você encontrar esse ouro incrustado no meio das rochas do subsolo. Então, imagina que a minha mão é uma parede rochosa, tá? Uma parede de rochas. Geralmente, o ouro, ele está entre uma camada e outra de pedras. Então, como se fosse essa caneta aqui, fosse um veio de ouro. E aí, eles iam escavando até conseguir encontrar esse ouro, tá? Ouro e também prata e outros metais preciosos, ok? Bom, acho que até aqui eu já tinha falado com todo mundo e não era novidade para ninguém. A gente vai falar agora de um outro povo que também existiu na América antes da chegada dos europeus, chamado de Olmecas, tá? Esses Olmecas, eles viveram lá numa região do sul de um país chamado México. Então, onde hoje é o México, uma importante civilização se desenvolveu. Qual que é o nome dessa civilização? Olmeca. Tudo bem? E aí o seguinte, essa civilização, ela existiu entre 1200 antes de Cristo e 400 antes de Cristo. A civilização Olmeca é considerada a civilização mais antiga da América do Norte. E ela se desenvolveu ao redor de três principais cidades. Essa aqui, ó, chamada Três Zapotes, essa chamada Laventa e essa aqui chamada de São Lourenço. Essas foram as três principais comunidades chamadas de cidades que os Olmecas se instalaram. Essa, por exemplo, Lagoa de los Cerros, é uma cidade também, porém ela é menorzinha, tá? Então ela se desenvolveu nessa região aqui ao redor dessas três principais cidades, ok? Alguém está me mandando uma mensagem aqui no bate-papo, deixa eu ver o que é essa mensagem. Aí eu já continuo explicando para vocês. Lucas, digita aí para mim qual que é a sua dúvida que eu respondo aqui, tá bom? Pessoal, e aí, a civilização Olmeca, os diversos grupos que fundaram as várias cidades, nessa manchinha aqui no sul do México,
acabaram se instalando em colinas que fossem próximo a rios, né? Principalmente essas duas cidades aqui, a cidade de São Lourenço e a cidade de Laventa, que foram as duas principais cidades da civilização olmeca. Por que que vocês conseguem, né, observar essa civilização se instalando próximo aos rios, né? Porque eles vão aproveitar a fertilidade que tem as margens desses rios para conseguir produzir alimentos. E eles conseguem escavar canais que levam essa água para próximo da moradia da população. E aí eles vão produzir muitos alimentos, só que principalmente dois, né? Vários tipos de pimenta e o milho, que é a base da alimentação da civilização olmeca. Tudo bem? Então, os olmecas, eles se desenvolveram aonde? No sul do atual México. Tudo bem? E aí, eram ao redor de três principais cidades que essa civilização se desenvolveu. Ela existiu entre 1200 a.C. até 400 a.C. E eles se assentavam principalmente ao redor de rios. Para quê? Para facilitar o consumo e também a produção de alimentos, a agricultura. Beleza? E aí, os olmecas, né? Eu mostrei para vocês que tinham duas cidades que eram as mais importantes, das três, né? Eram a cidade de São Lourenço e a cidade de La Venta. Hoje, a cidade de São Lourenço, ela não está muito bem preservada. Existem aí algumas ruínas, tá? Tudo bem? E aqui eu coloquei uma foto para vocês observarem algumas ruínas dessa cidade. Ela foi considerada, turma, a mais importante cidade da civilização olmeca, tá? Então, a cidade mais importante da civilização olmeca é chamada de São Lourenço, tá? Ela chegou a reunir cerca de 13 mil habitantes. Aí alguém pode falar assim, nossa, Bia, mas isso é muito pouco. Como que ela pode ser considerada a mais importante cidade? Pensa, turma, lá em 400 a.C., quando essa civilização olmeca deixou de existir, ter uma cidade com 13 mil habitantes, sem ter energia elétrica, sem ter sistema de esgoto, né? Como nós temos hoje, 13 mil pessoas era uma grande quantidade de gente, né? Então, por isso que ela foi considerada a mais importante cidade. E essa cidade, a cidade de São Lourenço, ela tinha uma grande quantidade de edifícios públicos, ou seja, muitas construções aonde essas construções eram realizadas atividades administrativas, era onde eram armazenados os alimentos, era onde eram recebidos impostos, e alguns locais dessa cidade de São Lourenço recebiam casas extremamente luxuosas. Mas quem é que morava nessas áreas luxuosas? Será que era qualquer um? Será que era um camponês que morava nessa área luxuosa? Claro que não. Nessas áreas luxuosas habitavam principalmente aqueles que ajudavam, né, o rei a administrar. Tudo bem? Certinho? E aí o Lucas me falou aqui no bate-papo que tem um jogo que ele conhece que você consegue encontrar o ouro nas margens de um rio. Lá no final da aula eu ativo o microfone de vocês e você pode falar um pouco melhor desse jogo. Talvez aí algum aluno já conheça ou você pode apresentar para que a gente possa jogar. Tudo bem? E alguém me pediu, acho que foi o Luiz Rogério me pediu para colocar os slides no SAS Conecta. Eu coloco, tá bom? Junto com o link da aula e a tarefa no finalzinho. Beleza? Pessoal, aí a cidade de São Lourenço, ela foi bastante interessante porque os arqueólogos conseguiram encontrar nessa cidade algumas esculturas que acabou caracterizando muito a civilização olmeca, né? Eles tinham o hábito de construir muitas esculturas. Só que na cidade de São Lourenço foram encontradas algumas esculturas que não eram pequenininhas como aquela escultura do Deus Inti, aquela feita de ouro que eu mostrei para vocês. As esculturas encontradas na cidade de São Lourenço tinham mais de 3 metros de altura e cerca de 20 toneladas. Essas esculturas não mostravam o formato de um deus, não mostravam o corpo de uma pessoa. Olha o que eram essas esculturas. Aqui, várias esculturas foram feitas. Elas tinham mais ou menos o mesmo formato. Imagina,
3 metros de altura. É muita coisa, né? 20 toneladas. Geralmente, essas cabeças, os arqueólogos acreditam que elas eram representações dos soberanos. Quem que são os soberanos? Os governantes da cidade. Tá? Então, quando, por exemplo, um governante chegava ao poder, ele mandava construir essa escultura com a sua cabeça, né? Essa escultura aqui é diferente dessa, mas ela é muito parecida uma com a outra, não é mesmo? E aí, pessoal, como que imagina você transportar um bloco de pedra esculpido que tenha 20 toneladas? É muita coisa. Então, o que que eles faziam? Eles iam até a próxima montanha, aonde tinha esse bloco de pedra, e ia esculpindo essa cabeça. Depois, eles cortavam troncos de árvore, como por exemplo esse bastão aqui ó, de cola quente, colocavam vários troncos de árvore e rolavam essa cabeça para cima desses troncos de árvore, formando como se fosse uma esteira. E iam empurrando essa grande cabeça por essa esteira de madeira, até chegar à cidade de São Lourenço. Extremamente interessante, né? Como que eles faziam para conseguir fazer esse deslocamento. Tá? Então, eles pegavam ferramentas como, por exemplo, uma picareta manual, né? Que é uma picareta? É um objeto pontiagudo em que você fica ali macetando para conseguir esculpir na pedra aquilo que você quer. Tá? O Miguel está me dizendo aqui no bate-papo que vocês já fizeram uma pesquisa sobre os Olmecas o ano passado, então não deve ser novidade algumas coisas que eu estou falando. Tá? Então, os Olmecas, eles eram muito conhecidos pelas esculturas, mas na cidade de São Lourenço, em especial, foram encontradas várias dessas esculturas gigantescas, né? Que eram as cabeças dos soberanos, ou seja, daqueles que administravam a cidade de São Lourenço ao longo da existência da cidade. Tá? É muito interessante. Se alguém for visitar um dia o Peru, por exemplo, o México, por exemplo, você consegue observar essa civilização através dessas esculturas, tá? Bastante interessante. Uma outra cidade que eu mostrei para vocês, uma das cidades principais, a cidade de La Venta, que fica aqui, ó, nessa regiãozinha aqui no sul do México, tá? Essa cidade, pessoal, é considerada a primeira cidade da América do Norte e da América Central. E aí, a característica dessa cidade é que eles construíam colinas artificiais. Então, isso aqui é uma colina, só que essa colina não existia, certo? O que eles acabavam fazendo? Eles amontoavam terra e construíam essas colinas artificialmente, tá? E aí, era em cima dessas colinas que as construções eram feitas, tá? Então, na parte de cima dessa colina, eram construídas moradias em que a população mais rica vivia. Quem que era a população mais rica? Eram parentes dos administradores, né, dos soberanos, eram sacerdotes e eram algumas pessoas responsáveis pela coleta de impostos. Então, aqueles que eram considerados mais ricos, mais importantes, viviam na parte alta das colinas. Na parte mais baixa, vivia a população mais pobre. Quem que era a população mais pobre? Os camponeses, que construíam as suas casas de maneira muito pequena, pouco confortável. Às vezes, era um cômodo muito pequeno que viviam 8 até 10 pessoas, né? Geralmente uma coladinha na outra na hora de dormir. Local esse, essa moradia, que eram utilizadas apenas para dormir, tá? Como dormitório. Não tinha cozinha, sala, como a gente tem uma casa hoje. Tá? Então essas moradias eram basicamente locais para dormir. Tudo bem? E não havia a possibilidade de uma pessoa mudar de extrato social. Então, se eu era um camponês, eu ia continuar a minha vida inteira como camponês, tá? E assim por diante. E aí, pessoal, os Olmecas, eles tinham uma característica religiosa diferente, por exemplo, dos Incas, né? André, digita a sua dúvida lá para mim no bate-papo, por favor. Ou anota a sua pergunta para o final da aula, tá bom? No caso dos Olmecas, a característica da sua religião era adotar o xamanismo. O que era xamanismo? Era um curandeiro, um líder religioso,
que ele entrava em transe. O que era esse transe? Ele entrava como se fosse numa hipnose, que ele conseguia se comunicar com o mundo sobrenatural, com os deuses que os olmecas acreditavam. E era esse líder religioso, esse xamã, que conseguia trazer para a população comum o que é que os deuses estavam querendo dizer. Então, por exemplo, esse xamã, quando ele entrava lá em transe, numa certa hipnose, para se comunicar com os deuses, ele entrava nesse transe e quando ele voltava, ele acabava dizendo, olha, nós vamos ser castigados, por exemplo, né? Então, se a gente não fizer tal coisa, nós não teremos colheita, o nosso rio, ele vai secar, não vai chover, né? Então, ele se comunicava com o mundo sobrenatural. Inclusive, eles adoravam a vários deuses. E era esse único xamã, né, esse líder religioso, o único que conseguia se comunicar com esses deuses. E aí, inclusive, esses xamãs, eles eram considerados a encarnação aqui no mundo real desses deuses, né? A gente não sabia se eles estavam mentindo ou não, né? Então, como que você vai provar que ele estava se comunicando com o mundo sobrenatural ou não, né? Certo? E aí eles adoravam vários deuses e um que eles mais acreditavam era o jaguar, tá? Esse jaguar, ele é parecido aí com a nossa onça, por exemplo, e eles acreditavam que esses xamãs, eles eram a própria encarnação desse deus. E aí, os olmecas, como eles eram muito conhecidos pelas suas esculturas, era muito comum a gente encontrar esse tipo aqui, ó, de escultura, né? Mostrando aqui a cabeça de um jaguar, mostrando que era um deus que eles super acreditavam, certo? Os olmecas, eles também eram amplamente conhecidos pelo desenvolvimento da sua astronomia, né? Porque eles faziam status de deuses, né, para começar? Para venerar aqueles deuses, aquelas divindades, principalmente para agradar as divindades, tá? Os olmecas, eles eram muito conhecidos pela observação astronômica. Então, os sacerdotes, eles iam geralmente em locais mais altos das diversas cidades olmecas e começavam a observar o céu. E aí, através da observação das estrelas, do sol, da lua, eles conseguiram criar o primeiro calendário que se tem notícia aqui na América, tá? Então, foram os olmecas que criaram o primeiro calendário. E esse calendário servia para dizer quando é que começava o período das festas para homenagear os deuses, quando é que seria o período de plantar, qual que seria o período de colher, basicamente observando os astros. Então, aqui é uma exemplificação de um calendário que eles criaram. Para nós, é de muito difícil interpretação, né? Mas os sacerdotes conseguiam interpretar com facilidade esse calendário aqui. E aí, eles acabaram, né, os olmecas, desenvolvendo um sistema de escrita parecido com aquele que os egípcios desenvolveram, chamados de hieróglifos, que eu pego uma imagem para representar alguma coisa. Só que o grande problema, pessoal, é que lá no Egito, eles faziam essas escritas num pedaço de argila, né? No caso dos olmecas, eles faziam essa escrita em pedaço de madeira. O que acontece com uma madeira se eu não for bem cuidadosa com ela ao longo do tempo? Ela apodrece, ela vai deteriorar. Então, esse povo olmeca, ele desenvolveu um sistema de escrita, só que eles faziam na madeira, que ao longo do tempo, ela foi se perdendo. Então, a gente não tem muitos registros do que a civilização olmeca escreveu, porque foi apodrecendo, tá, ao longo do tempo. Essas imagens que estão aqui nesses hieróglifos, né, que está nessa foto, eles representam alguns deuses e locais em que eles cultivavam, por exemplo. Tá? Depois eu posso colocar o link do site onde eu tirei isso daqui para que vocês possam pesquisar, tá bom? E aí, esse sistema de escrita que os olmecas desenvolveram serviu para que os maias e os astecas desenvolvessem seus próprios sistemas de escrita, que a gente vai falar desses grupos daqui a pouco, tá? E o que mais me interessa mostrar para vocês é o jogo da pelota. Talvez alguns aqui já ouviram falar. Esse jogo da pelota, criado pelos olmecas, foi praticado em várias cidades criadas por eles. Então, eles faziam essa construção, que era basicamente
aqui um campo aonde eles jogariam, aqui aonde ficavam os juízes, e a população poderia ficar nessas áreas aqui assistindo ao jogo acontecer. Bom, como que funcionava esse jogo da pelota, né? Pessoas eram convidadas a participar desse jogo, então havia 2 times, aonde o objetivo era pegar essa pelota, ou seja, uma bola produzida de látex. O que é látex? Vocês já devem ter visto quando você pega o tronco de uma árvore e faz um machucado no tronco da árvore, começa a soltar uma seiva, né? Um líquido. Algumas plantas soltam essa seiva que ela forma como se fosse uma cola. E se você for embolando essa seiva, ela fica parecendo uma borracha. Então, existiam algumas plantas que soltavam essa seiva, esse látex, que eles utilizavam para fazer essa bola, essa pelota, né? E o objetivo era que os times conseguissem arremessar essa pelota nesse aro aqui dentro desse aro, tá? Só que eles não podiam utilizar as mãos nem os pés. Podiam utilizar o peito, a barriga, as coxas, mas não podiam utilizar a mão e nem os pés. Podia utilizar o braço, a cabeça, do jeito que for. E eu não podia deixar a bola cair no chão. Se a bola caísse no chão, é como se eu tivesse perdido um pouco, tá? E aí, esse jogo da pelota, ela tem uma curiosidade que ela podia ser não só um objeto, né, uma cerimônia esportiva, como também uma cerimônia religiosa. Eles acreditam que esse aro e essa bola representavam o deus Inti, que era aquele deus sol que eles acreditavam, né? Então também era uma cerimônia religiosa, ok? Alguém está me falando que já foi para o México, já viu, por exemplo, um local onde eles praticavam esse jogo aqui da pelota, tá? E aí um negócio interessante é que com frequência havia sacrifícios ao final do jogo. Aquele time que perdia a partida acabava sendo sacrificada, tá? Então aquela equipe que perdia o jogo era sacrificada em homenagem ao deus Sol, ao deus Inti. E essa partida deveria ter obrigatoriamente ao final o derramamento de sangue, porque senão o deus Inti poderia castigá-los. E como eles não queriam ser castigados, essa partida aqui ela deveria ter esse ritual de sacrifício no final dela, tá? Algumas partidas, pessoal, duravam alguns dias, tá? Algumas podiam durar algumas horas, outras duravam dias. Então, tem registros de jogos que aconteceram que duraram cerca de 15 dias, né? Até chegar um resultado que agradasse a todo mundo, tá? Então, esse jogo da pelota, né? Não sei se há alguém aqui, talvez, que muitos de vocês que estejam morrendo de vontade de jogar uma queimada, jogar um futebolzinho com os amigos, mas será que vocês topariam jogar o jogo da pelota? Né? Aqui uma outra ilustração, né, representando os jogos deles. E aí, pessoal, claro, tendo como penalidade a morte ao final do jogo para aquela equipe que perde, né, todos os jogadores vão se dedicar ao máximo para não perder o jogo da pelota, não é mesmo? E aí você acaba observando que esse jogo da pelota, ele tinha uma dedicação muito grande de todos os jogadores, tá? Justamente para não ter esse acometimento por ter a população sendo levada ao sacrifício no final. Tudo bem? Certo? Pessoal, faltam 5 minutos para o final da nossa aula e eu quero comentar uma coisa com vocês antes de eu tirar as dúvidas, tá? Prestem atenção. Tudo bem? Vocês já devem ter recebido da Elvira lá no SAS Conecta, os pais de vocês por e-mail, que eu marquei a data para um desafio virtual, tá? Mais para frente eu já vou explicar para vocês direitinho como é que vai funcionar, mas como deve ter gente que já viu, vou comentar a data e como que eu vou cobrar. Tudo bem? Eu marquei para vocês para o dia 26, então daqui uns dias ainda, para o dia 26 o nosso desafio virtual. Vai ser todo o conteúdo da apostila 1, tá? Vocês já devem ter feito algum desafio com algum professor, né? E aí, eu vou lançar cedo. Então, ó, começou a aula 10 para 8, 7h50. Eu libero o link para vocês.
e vou deixar até a noite esse link aberto. Então, vocês terão o dia todo para responder esse desafio virtual para mim, ok? Então, vocês vão responder esse desafio virtual durante o dia todo, valendo a matéria toda da apostila 1. Pode consultar a internet, pode consultar a sua apostila, voltar nas videoaulas, enfim, você pode fazer a sua consulta. Então, esse vai ser o nosso primeiro teste virtual. Você vai ter o dia todo para fazer. Um outro que eu vou marcar a data depois, a gente vai fazer durante a nossa aula, tá? Mas o primeiro que eu vou fazer vai ficar disponível para vocês durante o dia todo. Mas para o final da semana, eu mando para vocês a matéria para vocês irem estudando. Já adianto que é o primeiro apostila inteira. Tudo bem? Vou ativar agora, deixar vocês ativarem o microfone para que me possam fazer perguntas sobre a aula, tá? Sobre a aula, não sobre o desafio. Então, sobre a aula, Gabriel, você quer fazer alguma pergunta? Ô, Bia, você sabia que eles usavam a cabeça dos inimigos lá no México? Também poderiam utilizar como pelota, né? Como bola, poderiam utilizar a cabeça. Exatamente. Ô, Bia, Oi. sobre esse jogo aí, eles, tipo assim, se não tivesse suficiente de pessoas para participar, eles obrigavam as pessoas? Acho que volume aí sim. E mesmo sendo ruins e sabendo que vão ser sacrificados? Se você não topasse participar, você seria sacrificado do mesmo jeito. Ou você joga tendo a chance de conseguir participar do time vitorioso, ou você participa de outra forma, sendo sacrificado do mesmo jeito. Certo? Próximo. Ô Lucas, o que você queria falar? Qual que é o nome do jogo, Lucas, que você disse que conhece? Lucas? O Lucas saiu da reunião. Ah, saiu? O próximo aí. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Eu vi que tinha mais pessoas com a mão levantada. Quem é? Ah, Jade, você está aqui na aula, conseguiu entrar. Sabe o que pode ter sido, Jade? Eu conversei com o professor Marcos, que com o 7º ano, na semana passada, teve um aluno que não conseguia de jeito nenhum, dava o mesmo problema. Pode ser que a internet esteja ruim aí na sua casa, a conexão seja ruim. Aí fica aparecendo isso. Tá? Mas vai tentando até conseguir quando for assim, tá, turma? Se quando a gente manda o link e aparece lá a senha incorreta, não é que tá errada, não. Vai tentando, que pode ser a sua conexão da internet que não esteja muito boa. Aí uma hora você consegue entrar. Tá bom? Certo? Mais alguma dúvida, turma? Não? Então é o seguinte, a aula acabando daqui a pouco, eu vou colocar o link dessa aula do YouTube lá no site para vocês e a tarefa. A tarefa que eu vou pedir é a página 12 e a página 15, tá? Para que dia? Amanhã, tá? Página 12 e página 15, mas eu já coloco lá no SAS Connect. Pois não? Eu mandei minha dúvida no chat. Você vai ler ou Pode falar para mim qual que é a sua dúvida, que eu não vi. Para vencer o jogo, tinha que marcar só um gol não. Acertar só uma vez naquele negocinho ou tinha que... Não, quem tinha maior quantidade de pontos, tá? Quem conseguia acertar a maior quantidade de vezes, tá? Mas aí, tipo assim, tava jogando, um acertou tantos, o outro acertou tantos e eles chegam num acordo? Aí, na verdade, são juízes, né, que ficavam verificando se, por exemplo, não podia usar as mãos, podia usar o antebraço, por exemplo, tá? Se um grupo utilizava as mãos para colocar, para fazer uma jogada, aquele grupo teria uma penalização, por exemplo, sabe? Perdia um ponto, tá? Então, os juízes fiscalizavam, inclusive, isso. Ok? É igual no futebol, por exemplo. No futebol pode usar a mão? Não pode utilizar a mão, né? Acaba sendo uma penalidade se você fizer isso. Beleza? Bia, mas lá não podia usar nem os pés? Não, pés e mãos não. Você podia usar a cabeça, podia usar o ombro, podia usar o antebraço, a barriga, a bunda, a coxa, o joelho. Podia usar o que você quiser. Você não podia usar nem as mãos e nem os pés. Tinha algumas culturas que até usavam uma bola de metal para fazer isso.